Seja bem-vindo a mais um Estudo com Deus. Como que você está hoje, meu irmão? Eu estou ótima, bem melhor da minha gripe, graças a Deus, tendo a vitória que eu estava pedindo ao Senhor. E hoje nós vamos dar início a mais uma leitura. Feliz demais com a sua presença. Hoje damos início a Colossenses, um livro pequenininho, só tem 4 capítulos, mas necessário na nossa vida cristã para o nosso crescimento e amadurecimento na nossa vida espiritual. Tudo é importante que está na Bíblia, nada é descartado, tudo nós utilizamos na nossa vida. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia aí, em Colossenses capítulo 1, versículo 1, para que você possa estar me acompanhando. Não importa se a sua Bíblia é em outra versão, eu estou usando aqui King James 1611, é uma Bíblia com uma versão um pouquinho difícil, palavras complexas, mas eu gosto bastante. Se você tem uma de palavreado mais simples, tá ótimo. O importante é você estar me acompanhando para que juntos possamos ler a palavra de Deus hoje. Amém? Então, antes de tudo, eu quero convidar o nosso amado Espírito Santo, porque todos os vídeos, você já sabe, nós o convidamos para nos ensinar todas as coisas, porque eu tenho a plena convicção que só conseguimos ler a palavra de Deus de forma espiritual, porque é um livro espiritual, através do Espírito Santo de Deus. Porque se a gente for ler de forma natural, nós podemos ler como um livro qualquer, mas para que a gente possa ter a revelação dos céus, nós precisamos do amado Espírito Santo para nos ajudar. Amém? Então feche seus olhos e vamos orar neste momento. Senhor Jesus, obrigada por mais um dia de vida. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom em todas as coisas. Quero colocar diante de Ti a minha vida, a vida daquele que está assistindo esse vídeo neste momento em Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar nos capacitando para ler a Tua palavra, compreender a Tua palavra. Desça sobre nós, Espírito da revelação e da sabedoria do Senhor, onde compreendemos a Tua poderosa palavra. Amigo e amado professor Espírito Santo, nos ajuda a ver a Tua palavra além das letras, que possamos lê-la de forma espiritual, que Tu possas nos ajudar a discernir aquilo que é espiritual na Tua palavra, em toda esta leitura. Em nome de Jesus, que a Tua palavra, Jesus, possa fazer morada nos nossos corações e dê frutos na nossa vida. Em nome de Jesus, e amém, e amém. Amém? Bora para minha leitura. Hoje eu tô engasgando um pouquinho, irmão. Acredito que eu tô um pouquinho cansada. Esses dias de ficar doente, meu filho também ficou doente essa semana, então a gente fica um pouquinho cansada. E aí eu fico meio engasgando, tem hora. Tá bom? Tenha paciência comigo, mas pelo menos hoje eu acredito que não teremos o barulho da marcenaria ali fora. Glória a Deus, aleluia. Mas bora lá para nossa leitura de hoje. E eu queria falar para vocês um pouquinho sobre Colossenses. Colossenses foi escrito pelo apóstolo Paulo, vocês já sabem. A data da escrita foi 62 depois de Cristo em Roma. E o tema deste livro, desta carta, é Cristo como Deus em toda a sua glória, liberdade da lei e religião falsa. Queria falar um pouquinho sobre Colossenses. Colossos, na verdade, né? Colossos se erguia às margens do rio Lico, afluente do Meandro, aos 175 km a leste de Éfeso. Pertencia à província romana da Ásia, teve um certo prestígio comercial, mas a partir do ano 61 depois de Cristo, depois de um terrível terremoto, começou a sua decadência, até quase o seu desaparecimento. Mas Paulo não foi o que evangelizou naquele território ali. Na verdade, foi o irmão Epáfras, tá? Foi ele que evangelizou ali aquela região. A igreja de Colossos, na sua maioria, ou talvez toda ela, eram gentios, tá? Que eram os crentes dali, eram não crentes, não judeus, perdão. E a maioria, ou provavelmente todos, vieram de uma religião pagã, amém? Só para vocês conhecerem um pouquinho do contexto dessa igreja, desse local ali que chama Colossos, né? Só para vocês conhecerem um pouquinho, amém? Bora para a leitura de hoje. Então, capítulo 1, versículo 1, tem como título Saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão.
Aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça seja a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de falar para vocês, irmãos, sobre a diferença entre perfeito e santo. Existe sim uma diferença. Eu vou te confessar que por agora, há pouco tempo que eu descobri que não era a mesma coisa nesse contexto religioso. É diferente. Então, qual é a diferença? O foco de cada um. O foco do perfeito é não ter falha, é a sua perfeição. É o seu estado, o estado ideal dele é não ter falhas, certo? Esse é o foco do perfeito. Agora, o foco do santo é uma qualidade, na verdade, o santo é uma qualidade intrínseca. É uma ligação especial com Deus e uma comunhão espiritual com os céus, com algo espiritual, certo? Então existe uma diferença. Quando você escuta perfeito e santo no contexto religioso, é diferente. E eu sempre achei que perfeito e santo era a mesma coisa. Santo era você ser perfeito, não ter falhas, você não ter imperfeições, mas na verdade é você ter uma ligação com Deus. Quando Paulo fala aqui aos santos, ele fala aos santos que tem uma ligação especial com Deus, aos santos que tem uma comunhão espiritual com os céus, aos santos, é a esses que ele está falando, não aos perfeitos, porque perfeito somente a Jesus Cristo mesmo. Amém? Eu gostaria de partilhar isso, que para mim foi assim algo, uma revelação do Senhor, porque eu sou uma pessoa muito perfeccionista, sempre fui. E eu buscava ser perfeita em vez de ser santa. E na verdade, eu preciso buscar ser santa, que é ter comunhão com o Senhor, ter uma ligação especial com Deus, é ter uma comunhão espiritual com os céus, tá bom? E é isso. Espero ter aí partilhado isso com você, algo que foi para mim assim uma revelação dos céus. Espero ter agregado aí na sua vida. Amém? Continuando aqui na nossa leitura. Versículo 3. Nós damos graça a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já produz fruto, como também o faz entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Versículo 7. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e desejar que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Nem todos que estão na igreja, nem todos que conhecem a Deus têm sabedoria e discernimento espiritual. Isso aí é uma dádiva de Deus, isso é algo que você obtém através de um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. É através de uma comunhão plena com o Espírito Santo, que ele vai te edificando, te transformando, te direcionando, te conduzindo e te dando esse é como se fosse um dom, é uma dádiva, o entendimento, a sabedoria e o discernimento espiritual. Então é algo que a gente deve buscar da parte do Senhor. Não é porque a gente aceitou Jesus que a gente já vai ter isso da parte de Deus, não. É algo que a gente adquire com a comunhão com o Senhor, a gente vai pedindo e o Senhor vai trazendo isso sobre nós. Amém? Versículo 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, sendo frutíferos em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. As nossas obras são
é a mesma coisa que frutos. Então, aquilo que nós fazemos são os nossos frutos. Por isso que na palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta. No caso, a fé sem frutos é morta. Então, quem tem fé, tem obras, tem frutos. Quem tem obras, tem frutos. Amém? Continuando aqui no versículo 11. Fortalecidos com todo o poder, segundo a sua gloriosa força, em toda paciência e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que nos fez dignos de sermos participantes da herança dos santos na luz. Versículo 13. Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu amado. Quando fala transferir, é passar de um lugar para o outro. Então, mudando aqui um pouquinho, fica bem assim. Ele nos livrou do poder das trevas e nos passou para o reino do seu amado. Nos passou das trevas para o reino do seu amado, certo? Versículo 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados. Versículo 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura. Porque nele todas as coisas foram criadas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos ou dominações, ou principados, ou potestades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é o princípio, ele é o verbo, ele estava lá no princípio do mundo junto com o Pai. Quando o Pai disse, haja luz, ele estava presente ali. Amém? Versículo 17. E ele é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem. Significa que todas as coisas só existem a partir dele. É maravilhoso isso. Continuando aqui no versículo 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que nem todas as coisas tenham a preeminência. Se ele é a cabeça da igreja, por que tantas igrejas estão tomando decisões segundo seus corações e não buscam o cabeça da igreja, que é o dono da igreja, a direção? Por que as igrejas hoje, eu acredito que naquele tempo também já existia, elas se dizem igreja de Cristo, mas elas deixam Cristo do lado de fora? Como tem acontecido isso, né, meus irmãos? E tem piorado, e eu sei que vai piorar ainda mais. Hoje as igrejas deixaram de ser de Cristo e passaram a ser dos homens. Eles tomam suas decisões, não buscam direção de Deus. E o cabeça da igreja está do lado de fora, infelizmente. Versículo 19. Porque foi do agrado do Pai que nele toda a plenitude habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Versículo 21. E vós, que no outro tempo erais alienados e inimigos em vossa mente pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Quando fala alienados, é a mesma coisa que separados. Então, aqui diz assim, que no outro tempo erais separado e inimigo em vossa mente pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Então, na mente daquele que comete más obras, ele é inimigo de Deus. Ele está afastado e separado de Deus. As más obras nos afastam de Deus. É através das práticas, das obras, que nós somos separados da presença de Deus. Versículo 22. No corpo da sua carne pela morte, para vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis diante de seus olhos. Se permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, e que foi pregada a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei um ministro.
se permanecerdes fundados e firmes na fé, fundados e firmes na fé, nós devemos permanecer firmes na fé, nos dias bons e nos dias maus, permanecer fundados e firmes na fé, e não nos movermos da esperança do Evangelho. Quantos estão se movendo da esperança do Evangelho? Os dias maus chegam, as dificuldades do tempo, as perseguições que estão acontecendo. É a corrupção que nós vemos no nosso governo, é os problemas dentro da igreja, é a maldade multiplicada, é a falta de emprego, é os casamentos se acabando, é as famílias sendo destruídas. Tudo nos faz querer nos mover da esperança do Evangelho. Mas é aí que devemos permanecer firmes na fé, firmados em Deus nos dias bons e principalmente nos dias maus. Porque para onde iremos se somente Ele tem palavras de vida eterna? Para onde iremos se não teremos esperança nele? Porque viver uma vida sem esperança, meu irmão, não vale a pena. Nós devemos ficar firmes no Senhor em nome de Jesus. Versículo 24. Regozijo-me agora no meu sofrimento por vós, e cumpro o resto das aflições de Cristo na minha carne, por causa do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei um ministro segundo a dispensação de Deus, que foi dada a mim para convosco para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde os séculos e gerações, mas agora é manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, o maior e mais importante mistério revelado é Cristo habitando em nós, os gentios, os não-judeus, através e por meio do Espírito Santo de Deus. Esse é o maior mistério revelado, que estava guardado em Deus, que os judeus acreditavam que só eles teriam a salvação, mas o Senhor, nosso Deus, com a sua infinita sabedoria, planejou todas as coisas para que toda a humanidade, através da fé em Jesus, pudesse ser salvo e pudesse se tornar um com Cristo e fazer parte de uma só igreja, tanto judeus quanto gentios. Amém? Continuando aqui no versículo 28. O qual pregamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Quando fala perfeito, pode também ser entendido maduro. Amém? E para isso também trabalho combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Amém? Capítulo 2. Porque quero que saibais quão grande luta tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, que seus corações sejam confortados e estejam unidos no amor, e para todas as riquezas da plena certeza de entendimento, para reconhecimento do mistério de Deus e do Pai de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, todo o tesouro de sabedoria e conhecimento está escondido em Deus. Então, para isso, nós temos que o quê? Cavar, nós temos que caçar, nós temos que procurar igual um tesouro. Então, nós temos que caçar em Deus, procurar em Deus, buscar em Deus, para obter a sabedoria e o entendimento que está no Senhor. Amém? Versículo 4. Isto eu digo para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, ainda estou convosco em espírito, regozijando-me vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Versículo 6. Como, portanto, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele, enraizado, edificado nele, estabelecidos na fé. Assim como foste ensinados, abundando nela com ação de graças. Quando fala enraizados, no mundo espiritual nós somos vistos como árvores.
Então, nós temos que ter nossas raízes muito fundamentadas, muito enraizadas na rocha que é o Senhor Jesus. E quando fala de edificar, edifício, fala sobre construção. E aqui fala, edificado nele, nós temos que estar construído nele, estabelecidos nele. Ele tem que ser o nosso fundamento, fundamento da nossa construção, estabelecido na fé, assim como fostes ensinado, abundante nela com ação de graças. Amém? Continuando aqui. Tende cuidado para que nenhum homem vos deteriore pela filosofia e vaidade, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Nós temos visto nos dias de hoje muita filosofia vã dentro das igrejas. Hoje nós temos visto dentro da igreja todo tipo de filosofia, de terapias alternativas, de opções para curas, para tudo que precisa o ser humano. A palavra de Deus deixou de ser suficiente. E eles ficam usando de artimanhas, Satanás usando homens perversos, enganosos, usa de artimanhas para enganar o povo de Deus, para escravizar ainda mais o homem, para deixar o homem ainda mais escravo e prisioneiro de coisas que verdadeiramente não liberta, porque a única coisa que verdadeiramente liberta é a palavra de Deus. E a palavra de Deus em si deixou de ser falada. E as pessoas não acreditam mais que ela cura, liberta e salva. Eles acreditam em tudo, menos na própria palavra de Deus. E nas igrejas, o que mais nós temos visto é isso. Infelizmente, meus irmãos, a igreja tem se perdido muito. A palavra de Deus, ela é suficiente, ela vai sempre ser suficiente. Nós precisamos voltar para esse lugar. Nós não precisamos de nada além da palavra de Deus. Ela é suficiente para curar, libertar, transformar vidas e salvar. Amém? Versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis completos nele, que é a cabeça de todo principado e poder. Nele também fostes circuncidados com uma circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo, dos pecados da carne, mediante a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, onde também ressuscitaste com ele pela fé na operação de Deus, quem o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, apagando a escrita de ordenança que era contra nós, a qual nos era contrária, e tirou-a do meio de nós, cravando-a na cruz, na sua cruz. Então aquela escrita, aquele contrato que tinha contra nós, que dizia que devíamos ser mortos pelos nossos pecados, o Senhor pegou, tirou do nosso meio e cravou na cruz do Calvário, dizendo: não, eu paguei o preço por eles. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 15. E despojando os principados e potestades, os expôs abertamente, triunfando sobre eles em si mesmo. Ele fez isso. Ele venceu todo principado e potestade. Olha, despojando os principados e potestades, expôs abertamente, triunfando sobre eles. Aleluia. Versículo 16. Portanto, nenhum homem vos julgue pelo alimento, ou pela bebida, ou por causa dos dias da festa, ou da lua, ou dos shabates, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Que nenhum homem vos engane de vossa recompensa com uma falsa humildade e adoração de anjos, intrometendo-se em coisas que ele não viu, em vão inflado por sua mente carnal, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, tendo alimento ministrado e unido pelas juntas e ligaduras, cresce em aumento de Deus. Então, a liberdade cristã,
A liberdade cristã, ela é regulada pela uma vida com o Espírito Santo, direta com Cristo. É uma vida direta com Cristo que nós obtemos através de uma comunhão com o Espírito Santo. É Ele que vai nos direcionar, vai nos ajudar. Quando o ser humano, quando qualquer membro do corpo de Cristo deixa de se submeter à soberania de Cristo sobre nós, sobre ele, no caso, isso permite que entre na vida dele heresias, mentiras, enganos. Isso traz uma saúde espiritual duvidosa, afeta tanto ele quanto a igreja do Senhor. Então nós devemos tomar muito cuidado para não permitir enganos e mentiras, heresias entrar na nossa vida e a gente ser um desses que leva para dentro da igreja, que transmite a outros isso e traz destruição para a igreja do Senhor. Amém? Continuando aqui no versículo 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças? Não toques, não proves, não manuseis, versículo 22. As quais coisas todas perecem pelo uso segundo os mandamentos e doutrinas dos homens? Que tais coisas de fato mostram uma sabedoria na adoração, humildade e disciplina do corpo, mas não são de honra alguma, senão para a satisfação da carne. Para a satisfação da carne. Então, meus irmãos, nós precisamos sempre nos lembrar que o nosso cabeça é Cristo. Quem vai nos direcionar e nos dizer o que é certo e errado é o Senhor. E nós somos livres no Senhor, não podemos usar isso de libertinagem para fazer o que nós pensamos, o que nós queremos, mas devemos sim pedir direção para o Espírito Santo para que ele possa nos mostrar como caminhar todos os dias. Amém? E é isso. Quero encerrar por aqui. No próximo vídeo eu dou início aqui no capítulo 3. Obrigada pela sua presença. Lembrando que você pode estar nos ajudando, por favor, enviando esse vídeo para 5, 10, 15, 20 pessoas para que esse canal possa crescer. Curta o nosso vídeo, irmão, isso ajuda muito a ser relevante aqui para o YouTube, para que ele possa estar enviando para mais pessoas esse vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Obrigada pela sua presença e até lá, em nome de Jesus.